Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Por aqui você encontra diversos conteúdos relacionados à advocacia trabalhista e na aula de hoje nós vamos tratar sobre a prova do vínculo empregatício no âmbito de uma audiência de instrução. Eu vou te passar 5 perguntas fundamentais para você fazer a sua testemunha para obter êxito na reclamação trabalhista que questiona o vínculo de emprego. Portanto, se gostar do conteúdo, eu peço apenas que se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos ao vídeo. Inicialmente, vale relembrar quais são os elementos fático-jurídicos que caracterizam o vínculo empregatício. São diversas as relações de trabalho, os modelos de relação de trabalho. Contrato de estágio, prestação de serviço autônomo, empreitada, relação de emprego. Tá? Dentre essas várias relações de trabalho, o legislador se preocupou em normatizar de forma mais incisiva uma delas, que é a relação de emprego. E como se caracteriza essa relação de emprego? É preciso que haja a presença de 4 elementos fáticos: subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. A subordinação jurídica, muito brevemente, tem a ver com a direção da prestação de serviços. Você, empregado, transfere ao seu contratante o poder de dirigir os serviços, definindo como esse serviço será executado, em que horário, em quais dias da semana, em que local. Tá? Então, a subordinação jurídica tem a ver com a direção da prestação de serviços. A habitualidade significa dizer que o empregado presta serviços dentro da necessidade permanente do empregador. Vamos imaginar uma loja de roupas num shopping. Um eletricista que vai lá fazer um reparo por 1 ou 2 semanas não está inserido dentro da necessidade, regra geral, não está inserido dentro da necessidade permanente de uma loja de roupas. É diferente de um operador de caixa, é diferente de um vendedor. De modo que aquela loja não funciona sem um vendedor, não funciona sem um operador de caixa. E o eletricista que foi fazer um reparo e passou 2 semanas, não significa dizer que ele manteve um contrato de emprego de 2 semanas. Ele prestou um serviço eventual por não estar inserido dentro da necessidade permanente da loja de roupas. Já a onerosidade significa dizer que o empregado presta serviços com o objetivo de receber uma contraprestação financeira e não para fins benevolentes, e não porque ele acredita que trabalhando ali vai ganhar o reino dos céus. Ele presta serviços com o objetivo de receber uma contraprestação financeira. A pessoalidade significa dizer que só o empregado, o contrato de trabalho é intuito personae, só o empregado pode executar aquelas atividades. Se ele não puder ir naquele dia, ele não pode mandar um primo, ele não pode mandar um irmão, não. Ele vai levar falta, porque o contrato de trabalho é intuito personae e é personalíssimo. De posse desses conceitos, vamos à nossa audiência de instrução. Em primeiro lugar, a primeira dica que eu dou é: analise criteriosamente o conteúdo da defesa que foi apresentada nos autos. Claro, se você estiver atuando em favor do reclamante, como é o objetivo desse vídeo. Então, analise criteriosamente o conteúdo da defesa apresentada, tendo em mente o artigo 818, incisos 1 e 2 da CLT, que trata lá sobre o ônus da prova. Se, por exemplo, a defesa reconhece que houve relação de trabalho, mas diz que foi em modalidade diversa da relação de emprego, ou seja, a defesa diz, de fato houve o trabalho, mas ele era autônomo. Nesse caso, o ônus da prova se inverte, deixa de ser do reclamante e passa a ser do reclamado. Então, analise criteriosamente o conteúdo da defesa que foi apresentada, até para subsidiar as suas perguntas no depoimento da testemunha. Então, vamos lá, a nossa audiência. Pulando algumas etapas aqui da audiência, o depoimento das partes, por exemplo, já ficou para trás. Vamos ao nosso meio de prova, que é a testemunha trazida ao juízo. E as perguntas que vamos direcionar para ela com o objetivo de comprovar o vínculo empregatício. Primeira pergunta: o reclamante trabalhou para a empresa X? E obviamente você já tem acesso a essa informação, vai perguntar apenas para evitar o indeferimento de perguntas indutivas, tá? Então você vai perguntar à testemunha: o reclamante trabalhou para a empresa X? E você sabe que a resposta é afirmativa. E aí já emenda com a outra pergunta: qual era a função que ele exercia lá? Ele tinha horário a cumprir na empresa? Se sim, qual era o horário? E aí, após a resposta, você pergunta:
Quais dias na semana que ele executava essa jornada? Quem era que direcionava a prestação de serviços? Quem era que dava ordens ao reclamante? Abrindo um parênteses para explicar a próxima pergunta, como se trata de vínculo clandestino, onde, regra geral, não existe um documento apontando a data de admissão e demissão do trabalhador, você precisa demonstrar na audiência o período da relação contratual. Então você pergunta à sua testemunha, sabe dizer mais ou menos quanto tempo ele passou trabalhando lá? Sabe informar até quando ele trabalhou? E uma última pergunta que você deve fazer, sobretudo se a tese da defesa for no sentido de trabalho autônomo. Se o reclamante não pudesse ir ou não quisesse ir, ele poderia mandar outra pessoa no seu lugar? Portanto, com esses fatos devidamente esclarecidos e comprovados em audiência, corroborados com outros elementos de prova, como por exemplo uma fotografia do trabalhador lá dentro da empresa, uma conversa de WhatsApp, um comprovante de Pix, enfim, de acordo com o acervo probatório e com os fatos que foram esclarecidos em audiência, certamente você obterá êxito na sua ação que pretende o reconhecimento do vínculo empregatício. Se gostou do conteúdo, eu peço apenas que se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.